Olha só o tamanho do tiro no pé. Numa tentativa de esconder uma pesquisa ruim para Flávio Bolsonaro, o PL conseguiu fazer o Brasil inteiro voltar a falar dela. A decisão de Cássio Nunes Marques não apagou o desgaste, apenas ressuscitou o assunto e ainda levantou uma acusação gravíssima: censura eleitoral para proteger candidato. O TSE deve julgar hoje a suspensão da pesquisa eleitoral que trouxe uma queda do senador Flávio Bolsonaro, depois daquela divulgação do áudio entre ele e o banqueiro Daniel Vorcar. A retirada do conteúdo da Atlas Intel foi uma decisão de ontem do ministro Nunes Marques. Oi, Sadi, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Uma apuração do nosso colega Márcio Falcão, dá conta de que internamente alguns ministros apontaram ressalvas a esse entendimento do ministro Nunes Marques, principalmente porque a pesquisa ela aconteceu no mês passado, ou seja, quase um mês depois ele toma uma decisão individual e acaba ali trazendo à tona de volta esse conteúdo que já tinha tido ali, o seu ápice no mês passado. Na verdade, foi quando a defesa do senador Flávio Bolsonaro e também do PL, o partido do senador, que acionaram o Tribunal Superior Eleitoral e, enfim, questionaram a pesquisa da Atlas Intel, pesquisa essa do mês passado. Essas pesquisas de opinião servem para mostrar a situação do momento mesmo. Veja, as eleições vão ser no próximo semestre. Para que divulgar pesquisas de opinião neste momento? Para que o eleitor tenha conhecimento pleno da situação naquele período e, portanto, traçar uma linha de evolução da credibilidade dos candidatos ao longo de todo o processo eleitoral. Ora, nós vivemos o mundo da instantaneidade. Se essa pesquisa for divulgada mais à frente, ela já não refletirá mais o momento. Quem sabe se o senador Flávio Bolsonaro não ascende nas pesquisas ou não cai ainda mais nelas, isso vai variar de acordo com as contingências do momento. Deixa eu esclarecer. Dúvida. Não, é só porque... Deixa eu só explicar, então, como foi essa pesquisa. A Atlas tem uma metodologia diferente das principais institutos. Eles fazem pesquisa pela internet, chamado captura de audiência pela internet. Ou seja, você recebe um convite nas redes sociais. Topa participar e responde na internet. Então não são pesquisas nem em casa, nem por telefone, que são as outras. Você respondia o questionário, o que você acha do governo, o que você acha disso, o que você acha daquilo, o que você acha, quem acha que vai ganhar, e você respondia todas as perguntas. Terminado essa fase, o questionário já concluído, agora ouça esse áudio, daí passava o áudio do diálogo entre o Daniel Vorcaro a frase do Flávio Bolsonaro para o Daniel Vorcaro, e daí perguntava se você continuava com a sua mesma opinião. A lógica, vamos dizer, estatística ali era fazer, se você ouvindo aquilo mudaria a sua opinião, essa era a intenção, era saber isso. Então, quando eles divulgam. Este é o resultado. O resultado foi tomado antes do áudio ser passado. Antes do entrevistado saber do áudio. E depois você fala assim, mas e se você ouvisse o áudio teria tido um efeito? Essa era a pergunta, vamos dizer, científica que essa pesquisa tentou resolver. Não foi um grande efeito, quer dizer, não teve um efeito que você fala, mudou, 50% ou 40% das pessoas mudaram de opinião uma vez ouvido o áudio. Então mas as pessoas nem podiam mudar. O problema todo é que, e eu acho que esse é o que mais me choca na decisão do ministro Cássio Nunes, é que o resultado da pesquisa não foi influenciado pelo áudio, porque o áudio é posterior. Então, esse, para mim, é o grande drama. No fundo, assim, ele claramente não dá para dizer que o áudio influenciou a pesquisa. Não dá. Mas eles divulgaram mas o resultado depois do vídeo? Divulgaram. E é mais ou menos semelhante. Mudou dentro da margem. Não foi um negócio que mudou 40%. O Fama não muda, né? Não muda. Pelo que você não muda. Ele não pode voltar e alterar. Exatamente. Ele não pode voltar a alterar o que ele escolheu. O que foi... Então não tem uma... É para fazer uma comparação, é isso? Exatamente. O que a pessoa disse antes e depois. Isso mudaria o seu voto? Enfim, tem uma lógica essa. Mas o que foi divulgado é o primeiro ponto, que é sem áudio. Então, assim, a lógica... O TSE pode até falar, olha, não quero que a solução é perfeita. Não quero que usem algum instrumento que incentive o... Mas essa regra não existe hoje. Não existe. Não, hoje não tem regra nenhuma. Não, mas ele pode até decidir isso, mas ele não pode censurar a pesquisa inteira. Claro, é isso que eu falei, não é censura. Tira o item que fala do áudio. Né, inclusive. Exatamente. Que eu falei uma espécie de censura, não, é uma censura. É uma censura. Entendi, agora está muito mais do que claro. E o mais
assim, logicamente que o efeito disso é nulo, porque a pesquisa do mês passado já não interessa mais nada, né? Sim. Agora, eu concordo com vocês que o caminho não é a censura posterior a uma pesquisa. Inclusive, a gente voltou a falar que o Flávio Bolsonaro perdeu intenção de voto por causa do áudio. Né? Um assunto que ele tentou sepultar nas 2 últimas semanas. E, curiosamente, a alegação do PL, que foi quem encaminhou esse pedido para que fosse retirado e tudo mais, é questionar a autenticidade do áudio. Quando essa autenticidade... Foi dada pelo próprio... Exatamente. A certificação já tinha sido dada. Quer dizer, o debate político se deu em boa medida por conta de um áudio que ninguém questionava se era verdadeiro ou não. E, no entanto, foi nem o próprio campo bolsonarista, nem tudo mais. Deixa eu passar para o Valdo. Valdo, você tentou falar aqui... Desculpa. Não, primeiro que os institutos de pesquisas entregam os relatórios para o TSE. Né? O TSE poderia ter antecipadamente chegado para o Instituto e olha, não pode colocar esse áudio aqui no final. Isso não está nas regras. Mas qual regra? Não, então vamos criar uma regra. Então o TSE poderia ter feito isso, não fez. Né? O Instituto iria explicar que isso não iria alterar a pesquisa inicial, porque ele ouvia, ele só falava, isso muda a sua opinião ou não? Mudaria ou não? Mudaria. Mas só que o que ele respondeu antes não foi alterado. Né? Segundo, o TSE, o ministro Nunes Marques acatou a reclamação do PL de que algumas perguntas continham algum tipo de adjetivo com os quais eles não concordavam, tipo, esse escândalo do Master, então, a adjetivação, eles não queriam isso, né? Mas sempre teve pesquisa assim, né? Terceiro, essa pesquisa da Atlas Intel não teve diferença em relação a outras pesquisas que foram divulgadas. A queda de Flávio Bolsonaro ficou naquele mesmo percentual, várias, em quase todas. 5, 4, 6 pontos percentuais. Não teve mudança. Dentro da margem de erro, inclusive, não houve mudança. Então, essa, porque continha esse áudio e porque tinha escândalo lá escrito, teve uma queda de 12, 14 pontos, totalmente fora da curva em relação às outras pesquisas. Não aconteceu isso. Então, eu acho que a reunião de hoje à noite vai servir para a gente ter uma noção para onde vai o TSE nessa eleição. Não podemos ter um cerceamento à divulgação de pesquisas de opinião, porque elas são fundamentais para informar o eleitor. Não é para jornalista ficar aqui brincando com dados e para candidatos para serem favorecidos ou não. É para informar o eleitor. E o eleitor precisa dessa informação, né? Então, acho que isso precisa ficar bem claro e nós vamos descobrir mais tarde qual vai ser a tendência do TSE. Minha gente, é aquele velho ditado. Quem tenta esconder demais acaba chamando ainda mais atenção. E foi exatamente isso que aconteceu nessa história envolvendo Flávio Bolsonaro, o PL e a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. A pesquisa da Atlas Intel havia sido divulgada quase um mês antes. Ela mostrava Flávio atrás de Lula e registrava uma queda semelhante à apontada por outros levantamentos. Ou seja, não apareceu nenhum resultado absurdo, completamente fora da curva ou inexplicável. Mesmo assim, o PL resolveu recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e conseguiu uma decisão individual, mandando retirar a pesquisa de circulação. E qual foi o resultado prático dessa operação? A pesquisa, que já estava praticamente esquecida, voltou para o centro do debate nacional. Quem não sabia que Flávio tinha caído nas intenções de voto, ficou sabendo. Quem não conhecia o áudio envolvendo Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, passou a conhecer. E quem não tinha prestado atenção na diferença para Lula, começou a prestar. Parabéns aos estrategistas. Tentaram apagar o incêndio jogando gasolina. Mas o ponto mais sério vai muito além do vexame político. Estamos falando de uma decisão que jornalistas classificaram diretamente como censura, não como algo parecido com censura, não como uma medida preventiva, censura mesmo. Isso porque, conforme foi explicado no debate, o resultado inicial da pesquisa foi coletado antes de o participante ouvir o áudio. Depois, o Instituto perguntava se aquela informação mudaria sua opinião. Portanto, não dá simplesmente para afirmar que o áudio contaminou ou manipulou todo o levantamento. O TSE poderia discutir regras para pesquisas futuras, poderia questionar uma pergunta específica, poderia até determinar a retirada do trecho relacionado ao áudio.
Mas censurar a pesquisa inteira, semanas depois da divulgação, passa uma imagem muito perigosa, a de que uma informação só pode circular quando agrada ao candidato atingido. E aí aparece a contradição gritante da extrema-direita. Eles vivem gritando liberdade de expressão, reclamando de censura e acusando instituições de perseguição. Mas quando uma pesquisa mostra um resultado desfavorável a Flávio Bolsonaro, correm para a justiça tentando retirar o conteúdo do ar. Liberdade de expressão, para essa turma, parece funcionar apenas quando protege os próprios interesses. Pesquisa eleitoral não existe para agradar candidato, partido ou ministro. Existe para informar a população e registrar o cenário político de determinado momento. Quem sobe comemora. Quem cai precisa entender os motivos e tentar recuperar a confiança do eleitor, não mandar esconder os números. No fim, a tentativa de salvar Flávio produziu o efeito contrário. Recolocou seu desgaste em evidência, ampliou a repercussão do áudio e ainda levantou suspeitas sobre o comportamento do TSE durante o processo eleitoral. Foi um verdadeiro tiro pela culatra. Tentaram enterrar uma pesquisa, mas acabaram desenterrando o problema político de Flávio Bolsonaro diante de todo o país.